Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é produzido pela UNEC TV e retransmitido pelo Super Canal TV e pela TV Sistec, um programa que também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Diagnosticar, tratar e prevenir distúrbios emocionais e doenças mentais. A psicologia é o estudo científico dos processos da mente, do comportamento do ser humano e as interações sociais. Dentre várias abordagens, a terapia cognitivo-comportamental influencia diretamente na forma como as pessoas lidam com as situações. Essa tem sido uma área bastante explorada pela convidada do programa de hoje. Nossa entrevistada é mestre em psicologia, com ênfase em processo de subjetivação, professora do Centro Universitário de Caratinga, psicóloga clínica há quase 15 anos e perita examinadora do trânsito. Ela é casada com o advogado Cleider Robert Rocha Cruz e é a mãe da Gabriela e da Fernanda. Tem paixão por ser professora e ainda é especialista em terapia cognitiva comportamental, que é o nosso tema principal de hoje. Daqui a pouco você vai descobrir quem é a entrevistada muito especial dessa edição do Começo de Conversa. Não sai daí. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa, um programa da UNEC TV, retransmitido pelas TVs Sistec e Super Canal TV, e que também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Oi, gente, meu nome é Mariana Soares, eu tenho 17 anos e moro na cidade de Caratinga. Assisto o programa Começo de Conversa e gosto muito. Um beijo para o professor Eugênio, que está sempre transmitindo vários conhecimentos para nós. O nosso abraço, o nosso agradecimento à telespectadora Mariana Soares. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie o seu recado, a sua sugestão, grave o vídeo e envie através do WhatsApp 033 98899 2831. A psicologia é uma ciência que se dispõe a estudar os processos mentais, o comportamento humano e suas diversas possibilidades. E para falar sobre esse assunto, hoje estamos recebendo a professora e psicóloga Paula Vieira Pires Cruz. Professora Paula Cruz, seja muito bem-vinda ao Começo de Conversa. Obrigada. Um grande prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu. Psicóloga há 15 anos. Uhum. E como que a psicologia entrou na sua vida? Desde muito pequenininha, Jane, assim, eu sempre fui muito curiosa com relação a reparar nas pessoas, né, em como elas se comportam, nas reações que elas têm diante de situações, umas mais, outras menos, né, mas desde muito pequenininho eu sempre reparei muito nessa dinâmica do ser humano, né, e aí quando a gente vai crescendo, né, no período escolar, a gente vai entendendo, né, um pouquinho mais, quando chegou no segundo grau e a gente tem que começar a pensar no que a gente vai fazer, né, com relação a um curso superior, aí eu já direcionei diretamente para a psicologia, nem pensei em nenhuma outra área. Bacana. E hoje você também é professora, né? Sou. Do Centro Universitário de Caratinga. E leciona lá há quanto tempo? Há quase 15 anos também. Há quase 15 anos. Então formou e já foi também para a docência. 6 meses depois. E mantém a clínica, trabalha como psicóloga Sim. clínica e como professora. Sim. O que te agrada mais? Difícil, pergunta difícil. Eu gosto bem das duas coisas. É. Eu acho que eu me sinto muito bem nos dois lugares, né? Eu acho que se tirasse um, eu ia sentir falta. É. E na docência, você trabalha com quais disciplinas? Bom, quando eu comecei, eu trabalhava com análise do comportamento, que é até um dos braços, assim, da terapia cognitivo comportamental. Depois eu trabalhei com desenvolvimento humano, até as turmas começarem a chegar na parte de clínica, né? E aí já comecei a trabalhar a minha abordagem dentro da faculdade, né? Trabalho com as supervisões de estágio, disciplinas de avaliação psicológica também, né? Até por conta da questão de trabalhar também com avaliação, né? Em outro cenário. Então, as disciplinas que vão ensinar o uso dos testes, o uso das ferramentas de coleta de informação quando se faz avaliação psicológica também. Bacana. Trabalho. E agora eu tenho uma curiosidade, aproveitar para poder tirar com você aqui, para resolver isso. A gente fala, né, e é verdade que psicólogo não é para louco, né? Psicólogo é para todo mundo. Todo mundo devia fazer terapia, né? É para o ser humano. Psicólogo faz terapia? Você faz terapia? Faço. É? Faço sim. Né? É difícil você trabalhar com alguma coisa que você também não experimentou de alguma forma, né? Então,
a psicoterapia individual, né, do psicólogo, ela é fundamental para ajudar e para determinar o bom atendimento que a gente às vezes presta com os nossos pacientes, né? E faz, claro, com outro profissional. Claro, com outro profissional, com outro psicólogo. Qual que é o momento certo para procurar um psicólogo? Essa pergunta eu faço porque, quer dizer, a pessoa tem que estar com problema para o psicólogo? Ou todos nós temos problema que, de qualquer forma, eles vão aflorar numa terapia? Falar assim que a cada problema, né, precisa de um acompanhamento psicológico, eu acho um pouco exagerado. Mas eu acho que quando você está ali numa via já de sofrimento, você está tentando ali se organizar com os recursos que você tem, e isso não está funcionando, você está se sentindo confuso, perdido, você já não está sabendo muito a direção, eu acho que é um momento adequado de procurar ajuda. Nós estamos falando, já falamos aqui o termo terapia, falamos psicoterapia. É só questão terminológica ou tem diferença nisso mesmo? Terapia é um termo mais abrangente, que é utilizado não só na psicologia, como em outras ciências, né? Agora, quando a gente coloca psico, né, aí já... Vai para a psicologia mesmo. Psicoterapia, sim. E como é que a gente pode diferenciar psicoterapia, então, de aconselhamento? O aconselhamento, da mesma forma que a terapia, né, ele também entraria em outras Mas quem faz aconselhamento é o psicólogo? Não. O aconselhamento pode ser um pedagogo? Pode, né? O psicólogo também, né? Dependendo do cenário que ele está trabalhando, ele faz um aconselhamento. Em psicoterapia, a gente evita muito usar, às vezes, esse termo de aconselhamento, porque dá aquela ideia de que o psicólogo é aquele que vai dirigir o paciente, né? Então, eu sou tua terapeuta e eu vou dirigir. Então, eu vou dizer para você, né? Você vai trazer uma demanda e eu vou dizer, faça assim, faça assado, vai nessa direção, não, né? E esse direcionamento muito direto não é da psicoterapia, né? Na verdade, a gente vai ajudar o paciente a se perceber e ele mesmo vai chegar nesse lugar, né? Aonde ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Às vezes a gente sugere, a gente amplia, às vezes o paciente chega com um repertório de solução, né? Ou de possibilidades, né? Muito reduzido. A gente às vezes amplia, a gente tenta... mas já pensou por esse lado aqui, por esse aqui, por esse aqui? Às vezes o paciente tem ali um insight e pensa, isso aqui pode ser que funcione. E até sobre a questão em si mesmo, que tenha levado o paciente à psicoterapia, por exemplo, que pode ser algo muito maior do que ele está conseguindo perceber, sim, né? Isso. Sim, isso é muito comum. A gente tende ou aumentar demais nossos problemas ou diminuir demais. Ou simplificar, né? Minimizar. Mas eu fiz a pergunta sobre quando procurar, eu queria fazer agora a pergunta quando parar. Quer dizer, quem é que determina o final da psicoterapia? Quer dizer, um período é o psicólogo que fala, tchau, acabou, ou é o paciente que fala, não volto aqui mais? Dependendo da abordagem, isso vai ter diferenças. Na terapia cognitiva, a relação que a gente estabelece com o paciente é muito colaborativa. Então, imagina assim, é como se a gente fosse dois cientistas. E a gente levantou ali, a gente tem uma pesquisa, a gente tem uma hipótese para testar. A gente vai... O peso entre o profissional e o paciente é quase que o mesmo. Eu tenho a ciência e você tem a tua história, a tua vida, o que já funcionou, o que não funcionou. Então, a gente vai ali quase que no mesmo nível, né? De uma forma muito colaborativa, pensando e testando. Quando chega o final, né? Fala assim, olha, o paciente está de alta, né? Em terapia cognitiva. Tem uma máxima que a gente usa na minha linha que diz o seguinte, que o terapeuta cognitivo, ele quer fazer o seu paciente virar meio que seu próprio terapeuta. Quando o paciente ele já está dando conta de perceber seus padrões, de questionar os aspectos cognitivos, de entender as ativações emocionais que ele tem, ele já está chegando no consultório dizendo da situação, de como ele percebeu, do que ele fez depois, de como ele está se sentindo melhor de ter feito daquela maneira, a gente entende que aquela função inicial de ajudar o paciente a fazer isso já foi cumprida. Não é ausência de problema, porque isso não vai acabar nunca, né, Eugênio? Ele já está consciente do que tem e de como às vezes lidar com aquilo. Exatamente. Ele já está conseguindo encontrar a saída mais saudável para ele, a resolução mais
confortável para ele, né? Minimizou os conflitos, aí o paciente já vai caminhar e se precisar ele volta para algumas sessões normalmente, né? Mas a gente já vai liberando. Outro dia, eu recentemente ouvi uma frase que eu acho interessante, queria ver se você concorda com ela. E ela falava o seguinte: se você não consegue resolver os problemas que estão na sua cabeça, você não vai conseguir resolver problema em lugar nenhum. Ou, se você está com a cabeça cheia de problemas, você vai enxergar problema para todo lado. É assim mesmo? Com certeza. A pessoa tem que estar bem resolvida, né? Tem, porque aí pode vir 1, 2, 3, 10, 15 problemas e ela ali já está encontrando uma saída mais funcional, não entra nessa via muito do sofrimento, do desgaste é inevitável, no desconforto é inevitável, mas essa via do sofrimento ela já está conseguindo se virar ali bem, então ela vai tocar a vida. Já se teve, eu acho que tem um pouco ainda, um preconceito sobre a procura do psicólogo, né? Antigamente eu me lembro que o consultório psicólogo era sempre escondido. Sim, não era aquele ninguém negócio, podia saber. Ninguém podia saber. Hoje parece que também já tem um certo modismo sobre fazer terapia. Sim. Eu estou fazendo psicoterapia. Já enche a boca para falar assim. Enche a boca para falar, eu faço vou terapia. na minha psicóloga, né? Eu posso fazer terapia, quer dizer, por modismo? Uma vez por mês eu vou fazer terapia. Existe isso? Poder até pode, né? Você não Mas sabe pra que assim, serve, né? em terapia cognitiva, se isso estiver acontecendo, como a gente tem uma relação mais ativa, mais colaborativa, a gente vai questionar isso muito diretamente. Eu quero Porque a gente trabalha com metas terapêuticas. Então, se não tem uma meta terapêutica, a gente vai questionar. Eu falei assim, será que é pertinente? Entendi. Você está aqui, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, a conversa foi muito rápida, o tempo passou muito rápido, né? Eu quero entrar no TCC, que é na terapia cognitiva comportamental, mas quero só terminar essa ideia agora, que a gente está falando sobre a pessoa ir por modismo fazer terapia. Quem busca isso, de fato, deve estar precisando mesmo de terapia, né? Com certeza. Não sai daí, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco saímos de volta e vamos continuar falando mais sobre o universo da psicologia com a professora e psicóloga Paula Cruz. Continue ligado, voltamos já já. De volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a psicóloga Paula Vieira Cruz, que vai falar para nós um pouco mais sobre a especialidade dela, terapia cognitivo-comportamental. E antes disso, professora, eu queria só que você falasse rapidamente para a gente sobre a aliança terapêutica. O que é isso? É o vínculo que a gente estabelece com o paciente, né? Em terapia cognitiva, ele tem que topar essa relação de colaboração, né? Diferente de outras linhas, a terapia cognitiva a gente trabalha com vários exercícios que o paciente precisa estar colaborando, né? A gente fala, tem coisas que ele vai fazer em casa, tem tarefinhas de casa, tem coisas que a gente vai estar fazendo durante o atendimento mesmo, os registros, anotações. Então, o vínculo tem que estar muito bem estabelecido para a gente topar, então, esse processo, né, esse método. Então, é o rapport, é a confiança, é o estar à vontade com aquele profissional e também estar engajado no método, né? Eu vou fazer um parênteses rapidinho ainda dentro desse assunto. Aí, quando você fala em vínculo e confiança, e quando é que acontece, por que acontece aquela ligação exagerada, que o pessoal chega a achar até que é uma paixonite do paciente com o psicólogo dele? Sim. Às vezes a relação terapêutica, ela ativa registros emocionais que o paciente tem, né? Às vezes a gente está diante de um paciente com privação emocional, né? Ele não teve suas necessidades emocionais satisfeitas adequadamente, principalmente na infância, pelos primeiros cuidadores. Às vezes ele está repetindo esse modelo, procurando, às vezes, pessoas, amigos, relacionamentos amorosos com pessoas que perpetuam esse modelo aprendido lá na infância. Isso faz parte, né? E aí, às vezes, quando chega com um profissional que quebra isso, que atende essas necessidades emocionais, que se coloca no lugar, que presta atenção, que dá a ele a sensação real de ser gostado, de ser compreendido, de ser entendido,
a gente é humano, né? Às vezes esses afetos se confundem, Aí né? é outro problema para resolver, né? Fala para nós o que é terapia cognitiva comportamental. Bom, conta para nós. Vou contar, com o maior prazer. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem bem recente na psicologia, se a gente for pensar cronologicamente, né? Ela inicia aí na década de 60 do século passado. Se você compara ela com abordagens anteriores à psicologia, né? Aqui as pessoas têm mais acesso, mais conhecem a própria psicanálise, né? Séculos, né? Séculos, né? O Freud, ele começa a escrever assim, o primeiro texto em 1904, né? Assim, no início do século passado. Então, você vai perceber que ela é tipo meio que caçulinha, né? Ela chega muito recentemente. E ela chega num período nos Estados Unidos, né? O pai da terapia cognitiva, ele se chama Aaron Beck, tá vivo, né? Tá velhinho, 96 anos atualmente, é americano, um psiquiatra americano que trabalhava inclusive com a psicanálise. Então ele pegou um período no consultório dele com muitos pacientes depressivos graves, né? Que é aquele depressivo que ele mal fala, né? Ele mal te olha. O método da psicanálise é um método essencialmente... o recurso de linguagem, ele é fundamental. Trabalha-se com associação livre, então você tem que estar falando. E o paciente com depressão grave é exatamente aonde ele tem muita dificuldade. Então esse psiquiatra americano, ele começou a sair um pouco do método da psicanálise, né? Ele começou a interferir, ele começou a fazer muitas perguntas, ele começou a fazer o atendimento ficar mais dialogal, né? Próximo, mais próximo. A participação do terapeuta ficou muito mais ativa do que se compara com a psicanálise. Então ele sabia que ele estava fazendo algo que não era da abordagem que ele atuava. Então ele começou a estudar isso, começou a desenvolver alguns estudos mesmo, né, algumas testagens, e isso resultou num livro, um primeiro livro que ele lançou, Terapia Cognitiva Aplicada às Depressões, que é o primeiro livro dele. E aí esse método, né, quando foi, a gente fala recentemente, né, então o jeito de acessar essas informações já era bem mais rápido do que na época do Freud, que tinha que escrever cartas, né? Então, isso rapidamente... E aí foi feita uma adaptação, né, natural. Aí, para a depressão, passou para quadros ansiosos passou por quadros fóbicos, daqui a pouco já passou para os quadros de transtorno de personalidade. Hoje, a linha, ela dá conta, né, como qualquer outra linha, de qualquer demanda psicológica, né? Não necessariamente de um transtorno instalado psicopatológico. Às vezes a pessoa está indo para terapia por questões da vida, né? Um momento, ela quer se entender, ela quer se compreender, e na terapia cognitivo-comportamental, hoje a gente já tem recursos para fazer esse atendimento, né? Então, vamos chamar de TCC? Vai ficar Ótimo, mais fácil para falar? muito mais fácil. A terapia cognitivo-comportamental, ela se aplica a qualquer tipo de paciente, qualquer tipo de problema? Hoje sim. Muito bem. Hoje sim. Hoje ela já se ampliou. No meio a gente fala de ondas, né? Teve a primeira onda, a segunda onda, e hoje a gente já está na terceira onda, que é uma marcação cronológica, né? A primeira onda é essencialmente o behaviorismo, a terapia comportamental. Aí a segunda onda foi com o Aaron Beck, onde chegou o cognitivismo, né? Que é essa relação do pensamento, da influência do pensamento nas emoções e nos comportamentos. A forma com que a gente pensa, interpreta e entende o mundo, a gente mesmo, as pessoas, influencia diretamente no nosso estado emocional e no nosso comportamento. E agora a terceira onda a gente já ampliou para muitas coisas, assim. Tem vários livros, né, que tratam desse assunto do TCC. Tem um que define o TCC como sendo a combinação da ciência, da filosofia e do comportamento. Sim. O que você acha desse conceito? Sim, eu acho ele adequado. Acho ele adequado, né? Até pegando um pouquinho na filosofia, tem um braço da terapia cognitiva que a gente chama de terapia cognitivo construtivista, que todo o suporte teórico dessa abordagem vem da filosofia construtivista, que vai falar, por exemplo, que a realidade, né, onde a gente está, ela pouco importa. O que define ou não via de sofrimento é como eu estou interpretando. E a gente vê isso muito nos pacientes. Você pega um paciente, às vezes, que sofreu, vamos pegar um exemplo mais grave, assim, drástico, que
no senso comum, todo mundo ia imaginar que causaria um trauma. Por exemplo, uma violência na infância, física ou sexual, que todo mundo fala, nossa, isso aí acabou com a pessoa, não é assim que as pessoas falam, né? Nossa, a cabeça da pessoa agora já não é mais a mesma. E a gente vê que às vezes, até casos assim bem graves, dependendo de como a pessoa significou aquilo, como que ela entendeu aquilo, você vai ver que esse trauma, ele é diferente, né? A pessoa assim, sofreu um acidente, entra num quadro depressivo e a outra vai tranquilo. Vai tranquilo. Então você vê que assim, realmente faz sentido. É o sentido que é dado tem um peso na nossa subjetividade, às vezes, muito maior do que a realidade em si, o fato, né? Interessante, né, que tem até numa outra ponta, por exemplo, quando você tem um evento que é de fato insignificante, como por exemplo, não ter dado o carrinho que o menino pediu no Natal, para uns isso não vai significar nada e outros vão carregar isso para a vida inteira como se fosse um grande problema. Exatamente, né? Então tem influências que são biológicas, do temperamento, né, que é herdado, né, uma questão mais genética, do ambiente, mas tem dessa formação, né, cognitiva mesmo. Como que eu penso as coisas, como é que eu entendo as coisas, né? Qual que é o valor que eu dou. A gente pode considerar o TCC como uma prática psicológica, um modelo de tratamento? É um modelo clínico, né? Você trabalha com esse modelo? Trabalho com esse modelo. Com TCC? E só com esse modelo? Só com esse modelo. Então, quem te procura, ele sabe que vai se submeter à terapia cognitivo comportamental ou não? O paciente nem precisa saber disso, quer dizer. Tem uma curiosidade em relação a isso, sabe, Eugênio? Normalmente, os pacientes, eles procuram o psicólogo, eles não procuram o profissional da linha X ou Y. Mas hoje a gente tem percebido uma tendência, principalmente os pacientes que vêm encaminhados de médicos, psiquiatras principalmente. Você já percebe que eles encaminham dessa maneira. Eles falam assim, olha, você vai procurar um psicólogo da TCC. Você vai procurar, né, eu quero essa linha. Porque a terapia cognitivo-comportamental hoje, ela anda muito junto da psiquiatria. A linguagem dos textos, o uso dos termos, né, por ela ser um pouco mais pautada no empirismo, né, em coisas que você já consegue meio que testar, validar com mais facilidade. Eu acho que o discurso médico, né, a psiquiatria, de alguma forma, ela entende que é uma psicoterapia mais específica, Entendi. mais direta, mais rápida. Então, hoje a gente já recebe muito encaminhamento, principalmente dos psiquiatras, né? Definindo um modelo de tratamento. Mas de forma geral as pessoas procuram um psicólogo. Mas em terapia cognitiva faz parte da nossa modo de operação, né? Que a gente explique para o paciente já na primeira sessão o que é a terapia, como que ela funciona, qual que é o modelo, por conta daquela relação terapêutica. Tem que ser colaborativo. Então o paciente tem que saber o que nós vamos fazer para ele topar para isso dar certo. Vamos para o rápido intervalo? Vamos. Você não sai daí, a conversa está muito interessante com a psicóloga Paula Cruz. Já nós estamos de volta. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa, recebendo hoje a psicóloga professora Paula Cruz, que está nos conduzindo em uma caminhada pelo universo da terapia cognitiva comportamental. Professora, eu me lembrei que agora tem alguns programas de humor, né? Que mostra lá o psicólogo com o paciente deitado, aquele silêncio profundo, aí o paciente vira e fala: não vai perguntar nada, não? Aí o psicólogo olha e fala: você fala se você quiser. E aí passa uma hora, ninguém fala nada, ele vai embora. Esse é um modelo mais ou menos parecido com da psicanálise, quer dizer, daquele começo, que o paciente fala se ele quiser. Ele não é nem instado, ele não é motivado a falar. Eu estou entendendo que no TCC vai ter essa troca mesmo. O psicólogo vai fazer o sujeito falar mesmo. Se você não falar, eu vou ali. Quando você vê, você já está falando. Bacana demais. Professora, o que são crenças limitantes?
Crenças limitantes é um termo que está sendo usado agora, né? Mas assim, o termo correto seriam crenças centrais disfuncionais ou crenças intermediárias disfuncionais. O que seriam isso? São crenças que a gente vai construindo desde muito pequeno sobre quem a gente é, sobre quem o outro é, como o mundo é, como vai ser, às vezes, o meu futuro, que são distorcidas, entende? Você tem uma crença assim, eu sou um fracasso, né? E às vezes você acredita nisso como se fosse uma verdade mesmo. E se isso não for questionado, essa crença vai tendenciar a sua forma de pensar, sua forma de ser impactada emocionalmente pelas coisas, sua forma de agir, né? Alguém te convida assim, Eugênio, eu quero que você venha participar de uma palestra aqui comigo. Se você tem uma crença de ser fracassado, você vai ali, em frações de segundos, você já se sentiu mal, você já vai responder algo do tipo assim, sobre o quê? Sobre isso, não, mas eu tenho uma pessoa tão legal, convida ele. Você vai dizer, você não vai dizer, eu não vou porque eu sou um fracassado, mas você vai sair pela tangente, porque dentro de você está acontecendo um movimento, ativando essa crença, que está dizendo que isso não é para você, que você não vai dar conta de fazer isso, né? E na psicoterapia é sempre necessário retornar ao passado da pessoa para chegar na origem do problema, para poder resolvê-lo? Ou você não tem um ponto de partida daí para frente? Quer dizer? Em terapia cognitiva, a metaterapêutica, aquilo que o paciente quer trabalhar, precisa trabalhar e que define um pouco isso, né? A gente sempre trabalha no presente, né? A gente sempre começa do presente e aí se aquilo que precisa ser resolvido no presente diz de uma construção que arraigada, que remonta questões da infância, a gente vai lá. Se não, daqui para frente. Então, o que vai ser percebido inicialmente na construção de avaliação psicológica inicial ali é que vai definir se a gente parte do ponto de agora para frente, ou se retorna até aonde, né? Mas a gente não trabalha com essa dinâmica tipo, primeiro eu tenho que sempre ir lá na infância, trabalhar alguma questão, mas assim, dificilmente uma crença central, como essa que eu dei o exemplo de eu sou um fracasso, ela é muito contemporânea, né? Ela tem ali aquela base. E é importante entender o desenvolvimento, não necessariamente lembrar de cenas, de traumas, mas entender, às vezes entender o perfil da família, entender o perfil do pai, da mãe, ou de coisas que essa pessoa experimentou já é suficiente para ela entender que aquela crença está ali há muito tempo por isso, mas vamos ao que está acontecendo agora para a gente quebrar o padrão. Tem situações que para vocês enxergam com essa facilidade do que a pessoa que não tem o conhecimento claro, sim, né? Sim. De que forma que é possível estabelecer uma relação entre o pensar, o sentir e o agir? Inicialmente, trabalhando para você fazer automonitoramento. Então, você vai, inicialmente, com a terapia, conseguir, com a ajuda do seu terapeuta, monitorar seus pensamentos. Porque o que acontece no dia a dia, Gênia? Assim, a gente sai fazendo, agindo, se comportando. A gente não tem muito hábito de parar para pensar, por que me veio isso à cabeça? Por que eu estou pensando dessa maneira? Mas será que eu sou fracassado mesmo? Teve uma outra situação que eu consegui. A gente não tem muito esse hábito. Então, isso é o início do processo. Você vai aprendendo a se perceber, a entender o que está ocorrendo aí. Por que eu disse não? Passou alguma coisa pela tua cabeça que te fez sentir de alguma forma. E tem hora que a gente chama até de pensamento automático, porque ele vem rapidamente, vai. E se você não tiver uma ajuda, um auxílio, um certo treinamento para você conseguir perceber o que está acontecendo aqui dentro, né, você vai simplesmente tocando, né, e perpetuando padrões que você pode romper. Então, trabalhar com o paciente a gente chama de PEC, né? Pensamento que influencia emoção, que influencia comportamento. Ajudar o paciente a perceber a sua forma de pensar e a relação disso direta com a sua forma de sentir e a sua forma de fazer as coisas é fundamental para você conseguir, então, entender, perceber e romper com os padrões. Nessa parte de agir conforme o estabelecido proposto na terapia, o estabelecimento de metas, ele é importante? As metas, elas são estabelecidas desde o início. Desde o começo? As metas terapêuticas... Mas quem estabelece? É a relação ou é o os terapeuta? Dois. Os dois.
Por exemplo, o paciente, ele procura terapia, eu tô aqui porque eu tenho medo de dirigir. Isso é uma meta terapêutica. Quer dizer, Só que, vai ter que perder o medo, vai ter que aprender a dirigir. É o que ela quer tratar. Às vezes o paciente chega com essa meta clara. Mas existe essas metas? Existe mesmo esse Existe. problema? É. Eu tenho medo de dirigir? Tem. Aí a pessoa chega com a meta. Mas não chega, por exemplo, eu não sei dirigir. Aí não, vai. Aí eu falei assim, ó, você procurou a pessoa errada. Então as metas, as primeiras sessões, o paciente e o terapeuta, eles vão percebendo. É como se assim, onde que tá te doendo, né? Assim, qual é o sofrimento, onde é que tá aqui, o que você tá conseguindo, o que você não tá. Aí a gente vai entendendo. Às vezes o paciente chega com uma meta terapêutica. Depois de 3, 4 sessões, ele percebeu que aquela meta nem era meta, né? Igual você colocou, né? A pessoa vai por curiosidade, né? Aí ela chega por curiosidade, daqui a pouquinho, 2 sessões, ela percebe que não era por curiosidade. Na verdade, eu tenho um conflito aqui, eu tenho outro ali, eu tenho essa dificuldade aqui. Então, quando a gente chega a esse acordo com o paciente, que demora, não é de cara, né? A gente entende o que nós estamos fazendo ali. Por que eu estou aqui? Né? Eu tenho que saber, e o paciente também. Olha, nós estamos aqui para trabalhar em cima disso aqui. Essas são suas metas terapêuticas. E elas são construídas de forma colaborativa. A gente ouve falar todo dia e sabe disso, né, que a depressão é de fato a doença do século. Né? Sim, depressão infelizmente. não é modismo, não é invenção, ninguém faz de conta, é um problema sério. Mas para o pai, para a mãe, quer dizer, como distinguir o que é tristeza, angústia de depressão? Quer dizer, você avaliando seu filho, avaliando quem está do seu lado, como é que você diferencia isso? Sim. O quadro depressivo, assim, hoje ele tem uma variação enorme, né? Mas a tristeza comum, né? Essa emoção tão natural que todos nós temos, né? Normalmente ela tem um contexto muito específico, né? E rápido, né? Ela tem que passar... Tristeza 3 dias seguidos não é tristeza mais, né? Já começa a ficar meio complicado ali. Então, assim, você vê a linha ali da situação, o contexto, e você vê que tem uma coerência, tem uma razão de ser daquilo ali. A depressão, você já vai percebendo que esse contexto ele já fica meio nebuloso. Você não consegue fazer, mas isso não era para tanto, isso não era disso, essa pessoa mas ela já gostava, de repente ela não gosta mais, ela era tão assim, agora ela já não está mais. Você já começa a não encontrar muita justificativa, você começa a não encontrar muita explicação para aquilo, você vê que a coisa vai se arrastando. Na dúvida, o pai faz o quê? Tá lá, tá vendo o filho, procura ajuda, né? Procura ajuda. E ajuda profissional. Acho que em família o começo é prestar atenção no filho, tentar entender qual que é a necessidade emocional ali, que às vezes não está sendo atendida, perguntar, né? Claramente, está acontecendo alguma coisa, meu filho, né? Assim, tô te notando assim, assado, pontuar, né? E às vezes em família isso já é até meio que se resolvido, né? Agora, viu que a coisa está arrastando? Tem que procurar ajuda. Quanto antes, melhor. Nossa conversa está muito boa, infelizmente nosso tempo é curto, mas você tem um minuto aí para suas considerações finais, usar essa câmera aqui, deixar um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, para os internautas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito agradável poder conversar um pouquinho sobre essa prática psicológica que faz parte da minha vida, que eu amo, que eu acredito. E convido a cada um de vocês a cuidar, né? Cuidar de si, cuidar da tua saúde mental, né? Cuidar para que as tuas questões fiquem cada vez mais esclarecidas internamente, resolvidas, e desejo que cada um de vocês, né, encontre o caminho de ser feliz nessa vida, né? Professora, muito obrigado, bom demais te receber aqui. Eu que agradeço, Eugênio. Vamos marcar uma consulta lá para a terapia, viu? Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa. Você que está nos assistindo, nosso muito obrigado pela companhia, pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser.